proposta da aula hoje é como é que os cristais funcionam? Porque qual é a grande questão? A gente escuta desde sempre, todo mundo sempre escutou desde sempre. Ah, você tem um cristal... é bom você ter um cristal para dar sorte? Ah, é bom você ter um cristal como se fosse um amuleto? Ah, é bom você ter um cristal, que esse cristal dá dinheiro. Essas coisas todas, né? Esse cristal ajuda a resolver algum problema físico. E a gente cresceu escutando tudo isso, né? Ah, você usa um cristal como se fosse um patuá. Ah, é super bom ter um cristal na sua sala porque ele traz harmonia. A gente escuta isso tudo e fica uma questão assim, o que tem a ver, né? Porque o que tem a ver um cristal num lugar e o ambiente ficar com mais harmonia, né? De onde vem isso? Então, qual que é a minha ideia? Que vocês saibam o motivo real por que isso acontece. E o motivo pelo qual isso acontece está relacionado à origem dos cristais. O que são os cristais? Os cristais são um tipo de rocha, porque eles têm uma organização, né, uma organização celular mesmo, assim, né, a maneira como ele se organiza, como ele se estrutura, a estrutura dele, ela é muito organizada, então por isso que é chamado de cristal. Mas pensando no geral, porque se você olha só por esse lado, você vai achar que só tem valor as pedras que são cristais ou que são preciosas, e do ponto de vista quântico, isso não é verdade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer para vocês aqui sobre os dois aspectos, para que vocês entendam sobre a formação dos cristais, né? E a formação física, geológica, o aspecto físico, porque é isso que as pessoas olham e não conseguem entender. É por isso que os cristais, as pedras, eles são vistos pelas pessoas, em geral, né, pela maioria das pessoas, apenas como objetos de decoração, são muito bonitos, algumas pessoas gostam demais de pedras, se sentem atraídas pelas pedras, mas elas não sabem explicar por quê. É porque elas acham bonitas as pedras. Mas existe um aspecto que a gente precisa conhecer para olhar para a pedra além dessa questão dela ser bonita e dela nos atrair de alguma maneira, que a gente não sabe qual, tá? Ou a gente usar ela em joias, em decoração. A gente vai hoje, além disso, para que vocês compreendam por que ela é utilizada, por exemplo, em terapias. Por que ela modifica o ambiente. Então, tem aqui o aspecto físico, material, como eu disse, e um aspecto que não é físico, que a gente não vê, que tem a ver com a energia da pedra. Nós vamos falar sobre esses dois aspectos. E aqui, tá tudo certo? Tá todo mundo vendo bem, né? Ok. Sobre o aspecto físico. O que a gente precisa saber, que é essencial para qualquer pessoa que quer lidar com cristais, que quer aprender a usar os cristais, a gente precisa entender como é que os cristais são feitos, porque isso, mesmo que eu chegue lá na ponta fazendo algo muito elaborado com cristal, se eu tiver essas informações, eu utilizo o cristal melhor. Quando a gente fala do aspecto físico, a gente está falando daquilo que é visível, né, que é material, que é relativo à composição mesmo, como é que esse cristal se formou. Os cristais, eles demoram milhares de anos para se formar. É um processo muito longo, que a gente chama de era de cristalização, é chamado, porque precisou ter todo um aquecimento de vários componentes, que são componentes líquidos, componentes de calor, minerais, e tudo isso se aquece e depois se resfria, é assim que se forma. Então, isso chama de era de cristalização. Esse é um aspecto que qualquer pessoa, mesmo que não acredite em absolutamente nada, queira negar, né, o que a ciência diz sobre energia, sobre física quântica, qualquer pessoa poderia estudar isso. Aliás, existe até faculdade para isso, para você estudar geologia, como é feito, quais são as camadas, né, de composição da Terra, cristais, pedras. Algumas pessoas, eu já conheci pessoas com altíssimo interesse. Uma vez, tem um lugar em São Paulo, que agora a gente está muito tempo sem poder ir, né, na Rosa, na estação de metrô na Rosa, uma loja
que ninguém vê aquela loja, né? E lá no fundo eles têm muitos cristais para vender, eles vendem muito barato, depois eu vou dar essas dicas para vocês. Porque eles compram cristais que quebraram, sabe? Então, assim, para quem olha o cristal só fisicamente, eu quebrei, ele tá meio rachado, ele não tá bonito, né? Mas para você usar ele terapeuticamente não faz nenhuma diferença. Então, essa loja é cheia, ainda mais na Vila Mariana, né? Que tem é um lugar de muitos terapeutas, né? Onde tem muito esse tipo de serviço. E eu encontrei uma vez uma pessoa lá que era aficionado, assim, ele era geógrafo e ele amava pedras, e ele me ajudou a comprar algumas pedras, mas ele não usa para nada, ele só coleciona. Então, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Tem gente que é altamente especialista nos cristais, mas não sabe o que aquilo significa. A pessoa tem inúmeros cristais, e era o caso desse cara que fez isso, né, que me deu essas dicas. Eu comprei algumas coisas que são... Eu tenho uma ametista, eu não lembro nem a explicação que ele deu técnica para ser um achado, sabe, de encontrar aquilo lá na loja onde a gente estava. Os cristais, eles se formam numa camada abaixo da crosta. Então, é aquilo que a gente chama de litosfera. Eu até peguei essa imagem, porque eu falei, olha, fica mais fácil as pessoas olharem. Então, quer dizer, isso está acontecendo numa camada inferior. E nesse lugar, a Terra é viva, embora a gente ache, muita gente acha, né, que a Terra é isso daí que a gente escuta, até agora tem muita discussão, se é plana, se é redonda, se é quadrada. A questão a gente sabe que existe um movimento, né, um movimento no planeta, um movimento da litosfera, de camadas inferiores, e que movimentam o aquecimento, que movimentam o magma, e é nesse lugar, recebendo influência de tudo, de água, de gases, de calor do centro da Terra, e de resfriamento do que seria da atmosfera, por vários canais, né, que chegam até esse local, movimentos. É ali que se formam os cristais. Então, quando o cristal chega num acesso sei lá, que no garimpo eles conseguem tirar, né? É muito bonito ver retirar, assim, quando você olha aquela pedra ali, a pessoa limpando e tirando uma coisa incrível, né? Que a gente não... Algumas pessoas olham e falam, como é que a natureza pode fazer algo tão perfeito, né? Quando isso acontece, é porque foram milhares de anos produzindo esses cristais, e os cristais, eles vão ter cores e formações diferentes, de acordo com tudo que eles sofreram enquanto estavam vamos dizer, em composição. Por que eu organizei dessa forma? Porque se a gente entender quais foram as influências que o cristal teve na sua formação, a gente vai entender onde a gente vai usar ele lá na ponta. Até a pessoa que utiliza, por exemplo, cristais para fazer aquilo que chamam de magia, tratamentos, o que for, o que você quiser fazer com cristal. Se você souber o porquê que ele tem, de que maneira ele foi formado, né, de que elemento é primordial nele, você consegue utilizar ele de uma maneira totalmente diferente e com segurança. Então, se você não precisa exatamente ser um terapeuta que trabalhe como terapia, cuidando de ninguém, mas você cuida ali de você e do que das pessoas que estão na sua casa, né, da sua família. Por quê? Porque você vai entender exatamente que pedra que você traz em cada momento. Como é que a gente faz isso? Entendendo por que as pedras têm cores diferentes e que influências essas pedras tiveram na hora que elas estão em composição. Eu tirei alguns exemplos para ficar mais claro para vocês. Eu coloquei aqui litoterapia para vocês fazerem relação, tá? Os cristais se formam na litosfera. Litoterapia também é uma maneira de chamar a cristalterapia, que é utilizar cristais para fazer tratamentos físicos e emocionais, que são considerados tratamentos integrativos. Eles não substituem tratamentos médicos, mas eles trabalham com a causa e reorganizam o corpo físico das pessoas. Então, eles são
chamados integrativos por isso. Antigamente se chamava terapia complementar, ou terapia, tinha uma outra que era, quando se diz alternativa, se chamava de terapia alternativa. Inclusive era muito mal visto, né? A pessoa dizia que ela estava fazendo uma coisa alternativa. Então, hoje se sabe que isso é integrativo, porque a medicina, os remédios, eles trabalham com sintomas e a pessoa precisa cuidar de outras partes se ela quiser trazer, por exemplo, a modificação do padrão vibratório daquele órgão que está doente, daquela emoção e tal. Então, quando a argila, né, que está na litosfera, ela se movimenta e vai receber essa porção de influências, né, de líquidos, de calor, de acordo com a profundidade. Então, alguns cristais se formam com muita profundidade, sem, assim, terem tido contato com gases, com líquidos. Alguns têm mais influências de gases que estão mais próximos da crosta. Vocês conseguem perceber que, assim, os cristais, eles vão tendo essas influências de movimentos, né, da crosta, da litosfera, e dos minerais que vão chegando ali. Então, chegou silício, chegou magnésio, chegou ferro. Então, os cristais são formados disso. Aí você fala, nossa, mas eu não quero estudar, imagina, não quero estudar geologia, composição de rocha. A gente tem que ter alguma noção disso para poder olhar para os cristais e entender por que eles têm determinado formato, por que eles têm determinada cor. Vai ficar mais claro para vocês, tá? Como a gente fica milhões de anos para se formar um cristal, esse processo de aquecimento que o magma faz, né, que influencia essa região que a argila tá fazendo essa mistura toda, ela vai ter muita influência de minerais, como eu disse para vocês. E aí, quando ele resfria, que faz essa cristalização, a gente vai ter alguns cristais que sofrem várias vezes esse processo. Então, são cristais que têm várias eras de cristalização. Olha, quando eu falo de eras, gente, é isso aí mesmo, é um negócio que demorou milhares de anos, a gente chega e pega hoje um cristal, não faz nem ideia, para a gente não tem nem como dimensionar o que é milhares de anos, né, para formar. E são chamados os cristais celestiais. Vocês já viram em loja um negócio que você olha e fala assim, gente, mas o que é isso? Isso aqui parece sei lá, uma malaquita, mas ela está misturada com... parece estar misturado com outra pedra, tem um formato diferente, porque essa pedra, ela passou por várias eras de cristalização. Então, ela resfriou, e aí ela esquentou de novo. O Brasil é campeão disso. O Brasil, ele tem um cristal esse que eu coloquei aqui para vocês, que é chamado de cristal jacaré, quase, porque ele tem esse formatinho. Quando você vê uma pedra dessa cortada ao meio, ela tem várias camadas. Então, quando a gente vê várias camadas, é porque a pedra sofreu esse processo várias vezes. Gente, isso aqui não é uma aula de geologia, vocês já vão entender, tá? A gente precisa saber esse processo, porque a gente está falando de dominar, de olhar para um cristal e entender por que ele tem determinada cor e o que ele vai fazer no meu corpo. Semana que vem eu vou falar sobre cores, eu vou complementar. Mas assim, quando a gente fala desse cristal que demorou milhares de anos para se formar e ali ele é retirado, né, pelo homem, aí o homem faz muitos usos desses cristais. O quartzo, ele é utilizado em muitos equipamentos, em computador, em relógio. São muitos equipamentos tecnológicos que são utilizados os quartzos. As pessoas gostam disso para presente, joia, decoração, tudo isso daí. Mesmo algumas pessoas que fazem tratamentos complementares de saúde, elas pensam nos cristais de forma física. Queria que vocês compreendessem isso. Onde termina o limite de um olhar e começa o de outro. Porque, assim, a ciência comprova que tudo tem um campo eletromagnético. Então, esse campo eletromagnético, ele é possível de ser mensurado. Eles conseguem ver exatamente que um cristal, ou seja, o que for, está com uma polaridade positiva ou negativa.
E muita gente utiliza os cristais para alterar o padrão eletromagnético do corpo de uma pessoa, de um órgão, equilibrar, pensando que eu coloco esse cristal, e esse cristal ele tem um campo de atuação. Então, eu já conheci terapeutas que pensam o cristal dessa forma. Um exemplo disso seria, por exemplo, o quartzo rosa, que é um cristal que as pessoas mais conhecem. O quartzo rosa, ele tem muito magnésio. O magnésio, ele é por isso que ele vai tomando a cor rosa e tal. E ele vibra esse mineral, e nós somos feitos de mineral. Então, a gente faz, não seria uma troca, porque a gente não está dando nada para esse mineral, mas para esse cristal, mas ele está dando para a gente quando a gente coloca, por exemplo, o quartzo rosa em cima do nosso pâncreas. Isso tem a ver com o pâncreas. Então, quem sabe do que é feito os minerais, utiliza o mineral pensando nesse campo eletromagnético, que está vibrando só o eletromagnetismo. Eu quero falar para vocês além disso, porque existe mais do que isso. Então, a gente vai entender como é que funciona isso tudo para poder olhar para o cristal e entender em que parte do corpo a gente vai colocar. Porque as pessoas fazem muitas coisas erradas com o cristal. Como, por exemplo, usar cristais de cor preta acima da cintura, em colares, né? Então, vocês vão entender por quê, tá? Quando a gente fala do aspecto etérico, que é a energia que está ao redor da pedra, a gente vai chamar de aspecto quântico, a gente está indo além desse físico. Vocês percebem? Então, assim, para eu compreender e trabalhar com energias, eu tenho que entender a energia que tudo tem. Tudo tem energia. Essa energia, que é tudo invisível, né? Ela é invisível porque você não pode ver. Você não pode ver essa energia. Então, você só vê uma pedra ali. Fala, mas olha, mas tem uma energia ali? Tem uma energia que está em forma de onda. Porque tudo é onda. O que significa que tudo é onda quando a gente fala onda? É onda mesmo, onda da física, que a gente estudou, que todo mundo estudou, talvez não lembre, que estudou de física, ondas que têm frequenciais. Esses frequenciais, vocês vão conhecer mais assim como se fosse de hertz, sabe? Um exemplo que eu gosto de dar é quando a gente escuta uma rádio, por exemplo, aqui em São Paulo. Mas vocês usem exemplo para qualquer lugar que vocês estiverem. Se a gente colocar na 97.7, a gente vai escutar a energia, a radioenergia. Não tem jeito, você não vai escutar Transamérica na 97.7, você não vai escutar Jovem Pan. Para você escutar a Jovem Pan, você tem que colocar lá, sei lá, em 102.7, porque cada rádio tem uma frequência. Essa frequência é uma onda realmente de hertz, e que a gente altera. E aí, a grande questão é que as pessoas não sabem, e por isso elas ficam tão vulneráveis a ter baixa de sistema imunológico, de tudo que nos cerca, é que nós também vibramos essas ondas, não só o rádio, entendeu? Todos nós vibramos, e tudo que existe, tudo é onda. Nós vamos entrar num assunto muito quântico, nem é a aula de hoje falar sobre isso, né? Para que vocês entendam física, mecânica quântica, isso é bem importante. Eu vou falar isso de uma maneira geral, só para vocês terem com você que existe algo vibrando e que isso faz com que nós sejamos a pedra e a pedra seja nós. Que eu seja esse computador e o computador seja eu. Todos, vocês já ouviram a frase todos somos um? Essa frase todos somos um, ela não é só uma coisa bonita, estamos unidos. Ela tem fundamento em tudo que se sabe sobre física quântica. Que conforme você aprofunda o estudo sobre o que tudo é, se você pegar um microscópio para ir olhar o que nós somos, vamos olhar a nossa célula, a menor partícula, muita gente aprendeu, por exemplo, que era o átomo. Mas se você aprofundar do átomo, você vai chegar no quarks.
aí se aprofunda do quark, você vai chegar no bóson, onde não para de aprofundar. Chega um momento em que não existe mais diferenciação. Então, quer dizer, lá na origem, todo mundo veio do mesmo lugar, nós somos uma coisa só. Essa é a ideia, tá? Que a gente tem da física quântica. Então, se todos somos uma mesma energia vibrando em ondas diferentes, né, de acordo com onde a pessoa está, ou quais são os seres que têm consciência da sua vibração, que é o nosso caso, de acordo com essa situação, a gente vai perceber ou vai ter consciência da interação que a gente tem com os objetos. Então, quando eu sei disso, eu olho para tudo e sei que tudo tem uma energia, tudo tem uma onda, uma frequência. Qual é a frequência que me interessa? Que frequência eu quero ter? Então, a gente tem frequências elevadas e frequências mais densas, que a gente chama de frequências sutis, né, mais divinas, e frequências mais terrenas, mais densas. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque quando um cristal se forma, aqui eu vou misturar os dois assuntos, quando o cristal se forma, ele teve mais influência de um dos elementos que compõem. Então, por exemplo, alguns cristais estavam mais profundos, tiveram mais influência, por exemplo, do calor do centro da Terra, do magma. Então, eles têm características diferenciadas. A gente chama que esse cristal ele tem um elemento fogo. Isso é classificado, é que vocês nunca olharam, mas quem for... Assim, muita gente nunca olhou. Eu estou partindo do princípio que todo mundo aqui é iniciante, mas eu sei que não é. Eu sei que tem gente aí já estudando bem cristal. Então, sabe que quando você pega uma ficha de um cristal, está escrito lá, elemento. Que elemento ele é? É água, fogo, terra e ar. Quando a gente fala de terra, é aquele que teve mais influência da pressão de terra mesmo. A água, aquele que teve influências de água chegando até o lugar onde esse cristal estava se formando. De ar são gases. Então, tudo isso faz os cristais ficarem totalmente diferentes. Por isso que a gente não consegue encontrar, por exemplo, um citrino todo igual, a gente não encontra uma amazonita todas iguais, isso confunde a gente, porque a gente quer que eles sejam iguaizinhos para a gente padronizar e classificar, né? Mas uma ou mais influências de um pequeno mineral, ele já altera a cor, por exemplo. E as cores, elas têm relação com o tipo de elemento que mais influenciou na hora da composição. E por que isso nos interessa? Porque isso tem a ver com a frequência da pedra. Eu vou dar um exemplo. Ametista. A ametista, ela é um cristal conhecido por trabalhar a questão da purificação, a questão da nossa espiritualidade, da nossa ligação divina. As pessoas utilizam a ametista, quando elas sabem o significado dela, para essas questões. E utilizam ela, por exemplo, colocando ela mais próximo da cabeça, né? A ametista, ela, na composição dela, ela recebeu mais influência de gases do que de terra, fogo e água. Então, ela é considerada um cristal de elemento ar. E por que a gente vai saber disso? Nossa, mas como é que eu vou decorar tudo isso, né? Pela cor. Vocês vão perceber que a cor tem a ver, ela estava mais perto da superfície, mais perto da crosta. Lembra, tem uma litosfera, mas ela era uma litosfera imensa. A maior parte do período de composição da ametista, ela estava mais próxima da crosta. Hoje eu comentei durante o dia que eu gostaria de achar, eu li uma vez, chamava o parto da Terra, porque a ametista ela é uma pedra que por fora você olha, ela parece que é uma pedra simples, por dentro, né, quem já viu a gruta de ametista, que estão, né, esses que a gente chama de gomos, né, alguns lugares vendem esses gomos separados, né, mas a gente sempre gostaria de comprar um negócio desse grande, ou ter um negócio desse maior, né, porque ela é mais bonita quando ela tá assim, ela é mais vistosa. E a terra expulsa isso. Então, em muitos lugares, a ametista ela é encontrada assim, sem você ter que
que buscar ela, assim, você tem que garimpar ela, nem nada. Então, é como se a Terra... na verdade, é isso, né? A Terra, ela criou isso, e aí ela vai fazendo um movimento e expulsando esses cristais para a crosta. Eles demoram milhares de anos, mas é como se fosse uma expulsão mesmo. Eu vou seguir o exemplo que eu dei da ametista. A turmalina negra, que é uma pedra ligada à proteção, que as pessoas usam, né? A proteção, o aterramento, quando a pessoa, ela tá muito, a pessoa que é muito aérea, então fala, nossa, quero trazer a pessoa para o chão, né? Quero fazer a pessoa entrar na realidade, ou se conectar, tomar conta de si, a gente usa a turmalina. A turmalina, ela é do elemento terra. Pela cor dela, ela sofreu maior influência de minerais da terra. Por isso ela tem essa coloração. Então, ela é rica em ferro, em alumínio. Percebam que isso vai alterando a cor. Por isso que eu pego a calcita laranja. Ela está aqui enrolada. E a bruta, né? Que é uma pedra que trabalha criatividade, movimento, confiança. A calcita laranja é para quando eu quero que as coisas aconteçam, quando elas estão muito paradas, quando eu quero inovação. E também para quando eu faço terapeuticamente, quando eu quero trabalhar, né, na região do estômago, autoestima, ela trabalha para tudo isso. E problemas nessa região da digestão mesmo, né, nos nossos órgãos de digestão. A calcita laranja, ela é um cristal de elemento fogo, porque ela sofreu maior influência de calor quando ela estava se compondo, né, quando ela estava nascendo, se formando, a maior influência dela é o calor, o movimento de altas temperaturas do magma, por isso forma essa cor. Então, quando diz que é o elemento fogo, tem a ver com a composição, com a maior influência de composição do cristal na hora que ele estava se formando na litosfera. E a amazonita, também trouxe ela aqui bruta e polida. Ela está ligada ao elemento água. Vocês perceberam que não é só porque o azul parece água, ou é? Tá? O azul e o verde, geralmente as pedras azul e verde estão ligadas ao elemento água. Essa pedra, as pessoas usam ela no chakra laríngeo, né, para questões da garganta, de verdade, comunicação, harmonia. E aí vem a grande sacada, que se vocês compreenderem isso, vocês sempre vão saber onde colocar as pedras. Percebam. Olha, agora é muito importante isso que eu vou falar. Quando a gente fala de terra, a gente está falando de algo que a gente consegue ver e pegar, não é? Então, ela é bem terreno, é bem físico, é bem, né? É bem denso aqui. Eu peguei na minha mão, peguei e vi. Quando eu falo de fogo, eu estou subindo. Quando eu falo de fogo, é algo que eu vejo, eu estou vendo fogo. Mas eu consigo pegar o fogo? Não, mas eu ainda estou vendo. Quando eu falo da água, é algo que eu também estou vendo, mas ele vai ficando, parece que cada vez mais sutil, mais difícil de eu tocar. E aí eu vou para o ar. O ar eu não vejo e nem pego. Então, olha as pedras que estão ao redor. Então, quando eu digo assim, que tem pedras de altíssima frequência, pedras muito sutis, pedras que trabalham espiritualidade, elas estão mais ligadas ao alto. É como se ali fosse o céu e aqui fosse a terra, entendeu? Então, existem questões em que eu preciso trabalhar coisas mais ligadas ao material, então, que pedras que eu vou utilizar. Então, você vê que toda vez que a gente vai trabalhar alguma coisa ligada à prosperidade, a gente tem pedras ainda nessas cores. Aqui eu não coloquei a vermelha, tá? As pedras vermelhas também estão na terra. Só para vocês entenderem o porquê que a ametista é considerada uma pedra tão sutil, tão espiritualizada. E esse esquema corporal que eu coloquei ali, vocês vão entender em outras aulas,
o quanto isso está ligado às áreas do nosso corpo, porque nós também somos assim, a nossa parte baixa, que para quem conhece chakras, nós temos 7 chakras. Então, nós temos chakras inferiores, que estão mais ligados à terra, e chakras superiores, que estão mais ligados ao céu, vamos dizer assim, tá? Ligados à nossa parte sutil, à nossa espiritualidade, à nossa comunicação, né? Então, a gente vai usar as cores, elas estão totalmente interligadas. A gente vai usar as pedras de acordo com as regiões do corpo. Esse é o básico da utilização dos cristais. Isso. É por isso que a gente não usa o colar. A pedra preta, ela é muito especial. A gente ia fazer uma aula só para falar sobre as pedras de cor preta, porque elas não fazem parte dos chakras, elas são utilizadas. Se a gente fosse colocar a pedra preta no chakra correto dela, ela seria no chakra abaixo do nosso pé, que tem 15 centímetros abaixo do nosso pé. Então a gente nem vê, porque a gente está andando, ele está para baixo. Então como é que a gente anda pisando numa turmalina? Não dá, né? Então a gente usa ela quando a gente quer se blindar de energias que são, assim, muito densas. Vamos falar assim, inveja é uma energia eletromagnética que é muito diferente da nossa, né? Muito nociva. Então, a gente usa, mas usa no bolso, usa na bolsa, perto da gente. Esse esquema, gente, ele é o principal para que vocês consigam entender onde vai cada pedra e por que elas têm densidades diferentes. Então, nós, os cristais, somos compostos dos mesmos 4 elementos, né? Nós somos compostos de tudo isso, de água, né? De elementos minerais, que é o elemento terra, e isso faz com que a gente faça essa interação. Lembra que eu falei para vocês, né? Como é que eles atuam em nós? Pelo campo eletromagnético, irradiando as ondas, né, dos minerais. Isso tem a ver com o mineral que mais esteve envolvido na criação da rocha, por isso que elas têm cores diferentes. O que faz elas terem cores diferentes são os 4 elementos, como esses 4 elementos entraram nela. E isso é muito interessante, né? Então, a gente estudar os cristais é estudar as cores deles. E as cores não são só porque é uma decoração. A gente tem uma ideia muito errada do que é cor. Cor é uma coisa assim, incrível e que responde a como funciona o nosso corpo, porque o nosso corpo é colorido também. É que a gente não sabe como é, mas se a gente souber, a gente consegue harmonizar todas as partes do corpo. Elas vão atuar na gente por causa dessa frequência quântica emitida pelo cristal. Então, o cristal, ele está emanando vou dar um exemplo. Eu tô muito descompensado, eu tô muito cheio de pensamento negativo, isso tudo não é divino. Quando eu digo não é divino, eu digo não é sutil, isso está fora do fluxo do universo. O fluxo correto do universo é a gente atuando no amor, a gente tranquilo. Se eu fiquei assim, e eu me recolho, e eu utilizo perto da minha cabeça um cristal, por exemplo, uma ametista, 15 minutos com cristal, eu falo, nossa, o que aconteceu, né? Que mudou o meu padrão. Por quê? Ela tem uma alta frequência. Quando ela fica próxima da gente, ela altera a nossa frequência, que tem a ver, por exemplo, não vai adiantar eu colocar um outro cristal que não tem essa frequência. Lembra, ela foi criada mais com ar. O ar é o que tem de mais elevado. O ar está próximo do céu, vamos dizer assim, né? É uma maneira aqui metafórica de dizer o quanto ele é mais sutil. E você tendo isso próximo de você, a gente tem, assim, uma questão da proximidade, né? Para que um cristal influencie o nosso corpo, ele tem que ter um tamanho pequeno, uns 50 gramas, uma pedra pequena, dessas comuns que se vende. Se ela ficar até 1 metro da gente, ela está emanando esse eletromagnetismo dela para a gente, a frequência dela está chegando na gente. Se eu quiser considerar a utilização eletromagnética, tá? Eu quero água. Agora, eu posso utilizar as ondas do cristal, aí é diferente. Se eu utilizar ele dessa forma, como
pensando na frequência das cores dele, quanticamente, eu não preciso ter a pedra. Gente, mas que doido, como assim eu não preciso ter a pedra? Eu não preciso. Quem trabalha com radiestesia, coloca os cristais em cima de um gráfico de esquema corporal da pessoa e a pessoa recebe a vibração. Ou na mesa radiônica, e só quem já experimentou sabe como que é, como isso funciona. Então, assim, eu utilizo aos 4 elementos, aquilo que eu estou querendo que chegue até a pessoa que precisa da energia daquela pedra, e as cores corretas. E eu também posso considerar uma outra coisa, que as pessoas não falam, que isso também é tema para outra aula, porque é uma coisa para alguns que se interessam por isso, né? Que é considerar que os cristais não são meros cristais, meras rochas. Eles são seres. E dentro dele tem seres, eles têm consciência e tudo. Poucas pessoas sabem disso. Então, quem sabe ainda aciona essa consciência do cristal também para ajudar no trabalho que está sendo feito. Então, não, na verdade, não importa a consciência que quem está usando tem, eles estão emanando essas frequências. Estou querendo dizer, aquele rapaz lá, que é na mesma loja que eu, lá na Vila Mariana, para comprar, porque ele coleciona, ele nem tem ideia, mas os cristais não estão deixando de emanar as frequências, porque ele não sabe que existe. Então, está tudo acontecendo. E nos ambientes, gente, vai acontecer a mesma coisa. Eles continuam emanando a onda. A onda deles vai depender do tamanho deles. Se eu falo que eu quero trazer para um ambiente uma frequência de espiritualidade. Espiritualidade inclui o quê? As pessoas mais ligadas nas coisas espirituais do que terrenas. Então, por isso, mais amorosas, mais em paz. Então, eu vou ter alguns cristais bem interessantes. Por exemplo, a própria ametista. Mas aí eu não vou comprar uma pedrinha de ametista e pôr em cima da estande da minha sala e achar que ela está emanando onda para a sala inteira. Então, por isso, quando a gente pensa em ambiente, a gente utiliza os cristais de tamanho maior, para que eles deem conta do tamanho do ambiente. Mas quem tem sabe o quanto que ele influencia. Tem gente que compra menores, mas tem vários, tem em cantos diferentes, tá? Aqui, isso vai depender do tamanho da pedra e também do tipo de vibração de frequência que a pedra tem. Por exemplo, aqui tem uma pirita. A pirita é uma pedra que ela emite uma frequência mais terrena, mas é uma frequência de materialização, de realização, de prosperidade. Ela coloca você com o fluxo do que a Terra é. E a Terra é materialização. Então, inclusive pessoas que são inseguras, que precisam materializar, percebe a cor? Vocês vão começar a olhar para a pedra e entender em que influência ela tem por causa da cor dela. E não só no sentido de classificação, no sentido de composição, como é que ela nasceu. Por isso que ela emite isso. Então, vamos lá, que agora eu vou escutar um pouco vocês. Como essa mulher fala. Então, vamos lá, eu vou olhar aqui o que vocês perguntaram, né? Os cristais descarregam, perdem energia. Os cristais, eles ficam carregados de energia. Então, por exemplo, quem utiliza o cristal para algum objetivo, para fazer um tratamento em alguém, né? Por exemplo, eu uso num gráfico. Eu terminei de usar esse cristal, ele perdeu, ele ficou carregado. Quando eu falo carregado, estou falando eletromagneticamente, entendeu? Ele fica com polo negativo. Então, por isso que a gente limpa os cristais. Então, a gente tem que pegar os cristais e tem várias formas de limpar os cristais, né? A mais comum, que todo mundo mais usa, é de colocar na água com sal e deixar algumas horas assim, né? Eu olhei o coisa e não olhei. Na bolsa para proteção pode ser a vassoura de bruxa.
Pedras pretas. Pedras pretas trabalham na proteção. Elas têm características diferentes uma da outra, assim, mas elas estão relacionadas a isso, a nos proteger de coisas que são muito densas, ou mais densas, né? Ou mais terrenas. Muita gente usa as pedras. Tá, vamos lá. As perguntas, porque... Vamos ver o que mais que o pessoal perguntou. Tá, então vamos lá. Pergunta. Pessoal, vocês dizem aí para mim o que vocês acharam, se vocês querem que eu esclareça mais alguma coisa. Perguntas. Olha a última. Nunca soube que um cristal quebrado tivesse valor. Ele não tem valor comercial para como se diz? Para fazer uma joia, para vender, para decorar. Aí ele não tem valor. Por isso que esses cristais quebrados, eles são vendidos. Às vezes tem uma formação um pouco diferente, uma coloração que estragou, vamos dizer assim, né? Ele não é estético. Mas para as pessoas que sabem o que os cristais são, isso não tem a menor importância. Imagino que ainda existam muitos cristais desconhecidos, bem como suas naturezas e efeitos nos ambientes em nós. Sim. Sim, muito. É muito cristal diferente. Cada vez descobrem mais, né? Vão mexer, e porque eles vão surgindo, né? A gente fala de milhares de anos e fala, nossa, mas para a gente faz diferença aqui? 10 anos surgiu, as pessoas vão descobrindo em lugares, tanto que quem compra aquele Bíblia dos Cristais, ou quem vai comprando o livro de cristais, chega um momento que fala assim, gente, mas é muito cristal, eu queria ter todos, né? Mas é muito cristal, os cristais diferentes, e que são raros, eles são raros, porque eles têm formações, composições muito peculiares, assim, ou vem de um lugar que tem pouca. Tem alguns cristais que só acontecem em um lugar, só dão em um lugar, e as pessoas estão explorando muito, né? Quer dizer, daqui a pouco já não tem mais também, né? No caso no Brasil, o Brasil é rico em ametista. Então, a ametista, que é uma pedra fácil de comprar, barata, né? Ametista. E a ametista, antes de descobrirem a América, ela era caríssima. Só a igreja usava ela. Ela estava só nos lugares, nos paramentos de coroas dos reis europeus. A igreja usava isso. Aí depois, quando descobriram a América, aí ela passou a ser uma pedra que já não é tão valiosa. Olha, Gabriela, várias perguntas. Pedra escura, sobre pedra escura, não ser recomendada. A gente não usa. Então, a questão é, algumas pessoas falam, eu uso e me sinto bem. Tem isso também, né? A gente escuta muita coisa, para mim não faz bem. Se você for ler terapeuticamente, não faz bem. Porque ela desorganiza os chakras. Aqui no nosso peito, por exemplo, um colar, a gente vibra no verde aqui. O nosso chakra cardíaco, ele é verde. Ele é o meio da nossa energia do corpo. Para baixo, nós somos a terra, e para cima nós somos céu, vamos dizer assim, tá? A gente tem 3 chakras para cima e 3 para baixo, dos principais. Então, eu coloco um preto no lugar em que a gente não vê, mas é uma vibração intensa no nosso chakra cardíaco, na cor verde, teria que ser verde. Às vezes ela fica desvitalizada, às vezes essa energia fica bloqueada. Então, se eu ponho uma pedra preta aqui, eu vou bloquear. Algumas pessoas não percebem, porque usam pouco. Tem isso também. A gente nunca pode ficar exposto a um cristal muito tempo. Mesmo que se você usar um rosa, um verde, você tem que dar um tempo, usa 3 dias, para um pouco. Esse é o correto de usar. Porque a gente pensa que é só um enfeite, mas não é.
Você vê o quanto que isso é um negócio que as pessoas não sabem. Tem gente que fura brinco, fura a orelhinha de bebê e coloca rubi, já viram? Pedra vermelha. Eu estou pondo uma pedra vermelha numa área do corpo que não vibra vermelho. O vermelho, ele é para trazer fogo. Ele é elemento terra. Então, o que ele vai fazer? As crianças vão ficar irritadas, as crianças choram, às vezes o pai não tem nem ideia. Ela era só ela tirar o brinquinho, um brinquinho de rubi, que está ali, né, como se diz, prejudicando, né, atrapalhando a vibração de tranquilidade da criança. O pessoal está falando muito sobre pingente. Gente, não use. Use no... Qual é recomendado para usar na bolsa? Então, tem muitas pedras que trabalham contra a inveja. Eu gosto de usar a bronzita. A bronzita é porque, dependendo de como você é atacado com inveja, as suas turmalinas, elas não duram, elas esfarelam. Cada vez que sua pedra desmancha e começa a estragar, é porque ela está pegando as coisas. Ela fica super carregada. Então, a bronzita não faz isso. É uma pedra bem legal, assim, mas é as pedras pretas, tá? Que a gente vai usar. A turmalina é a campeã, né? Porque ela absorve toda essa energia que vem e antes dela entrar no nosso corpo, a pedra absorve ela. O que mais? A Priscila Reis, qual que é o nome para tirar cansaço? A hematita é ótima para concentração, mas por ser preta, o ideal é usar em pulseira. É isso aí. Foi a Paula, né? É isso. É isso, ela ajuda a gente a se concentrar. O dia que eu tomei o aéreo e quero trabalhar, eu tenho uma pulseira de hematita, eu coloco ela, eu fico mais focada. Então, ela faz isso, traz a gente pro real, né? É o dia que eu preciso concretizar. Então, eu uso hematita. A hematita serve para várias coisas, porque ela é ferro puro. Inclusive, é uma pedra que a gente não lava, porque ela estraga. A hematita é ferro puro. Então, o ferro, ele trabalha isso, né? Ele trabalha nessa coisa nossa mais terra. Então, ela ajuda a gente a ficar, não só ficar concentrado, mas tudo aquilo que tem a ver com nossa parte mais baixa, né? Nosso chakra base. Então, ela é boa para sangue. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Priscila Reis. Priscila Reis. Não sei, que eu tô passando, eu não consigo ver tudo, né? Turmalina, que esfarelou. É isso daí. A Priscila está perguntando qual que fala sentido para tirar cansaço do esgotamento mental. Márcia, eu tô procurando as perguntas. Usar um cristal errado faz mal? Faz mal. Eu vou dar um exemplo. Como, às vezes, um terapeuta tentando subir alguma coisa, ele pode prejudicar a pessoa. Por exemplo, os cristais vermelhos. Uma jaspe vermelha. Ela é ótima. Tem gente que, se vocês forem em lugares, eles vendem o kit do chakra. Vocês já viram isso? É um kit. Então, ele tem a pedra de cada cor, disso que eu falei para vocês, de cada chakra. E se a pessoa deitar e você colocar aquela pedra em cima e ela ficar ali um pouco, essas pedras estando limpas, né? Assim, já energizadas, né? E você colocar, e aí a pessoa se sente bem. Todo mundo que já fez cristal terapia, já deitou, colocou pedra, se sente melhor, mais equilibrado depois. E aí você fala, que bacana. Então, se a pessoa tá com uma doença, por exemplo, sei lá, tá com... eu vou te falar porque eu já fiz essa questão uma vez. Eu já fiz essa questão quando eu estava estudando isso. Eu falei, então eu coloco uma pedra bem bacana, né? Assim, uma jaspe vermelha grande. Eu posso indicar a pessoa ter essa pedra, por exemplo, se ela está com câncer numa região como auxiliar, né? Por exemplo, na próstata, no útero, porque está tudo nesse chakra, né? Que é o vermelho, né? Seria bom? Não. Porque o vermelho, ele ativa a circulação, entendeu?
Então, assim, como é que eu vou ativar mais circulação e mais movimento num lugar que as células já estão crescendo demais? Então, você não põe isso. Então, você vai trabalhar uma pedra verde. Então, existem pedras específicas para quando a pessoa precisa trabalhar alguma coisa que é celular, assim. Não importa. Então, às vezes, você vai ter que trazer uma ametista num lugar que não é o alto da cabeça. E em algum momento que você está precisando trazer uma vida para um lugar que está sem, por exemplo, sem circulação adequada, você leva um jaspe no lugar. Então, eu poderia colocar um jaspe no meu ombro. Não é lugar de pedra vermelha, mas eu estou precisando da energia da jaspe, entendeu? Jaspe vermelho. Então, às vezes a gente acaba se prejudicando, sim. Outro dia, a gente usou uma florita, que é uma pedra muito interessante, que ela serve para muitas coisas. Ela ativa a memória. Só que se você usar ela muito, o que vai acontecer? É transparente. É da mesma cor, só que é transparente. Só que se você usar ela muito, essa aqui é a voz do além, aqui, que se você usar ela muito, é o contrário, aí você fica sem memória, assim, você começa a perceber que está voado, sabe? Então, é aquilo que eu falei, né, de usar um pouco só, né? E a florita, se você coloca ela no peito, por exemplo, você fala, é verde. Olha, um outro exemplo. Ela é verde, vou pôr no peito, né? Aí o que acontece? Você começa a ficar assim, meio ofegante, ficar meio ansioso, assim, quando você vê o seu coração acelerou, sabe? Porque a florita, ela é muito potente. Então, mas assim, para quem começa a trabalhar com cristais, você começa com os básicos, tem uns cristais ali que são aqueles basiquinhos, que é o que todo mundo vende mesmo, sabe? Só com aquilo você já organiza muita coisa. E aí depois tem alguns cristais específicos para algumas questões, que você não vai comprar tudo, porque você não é terapeuta, mas todo mundo sabe quais são as questões da sua família. O que é que pega mais na minha família? Na minha família as pessoas são muito hiperativas, então existe um cristal específico para controlar isso. A gente tem muita insônia aqui. Então a gente não fica comprando tudo que existe. A gente já sabe exatamente qual cristal pode auxiliar a gente. Mas eles fazem mal, sim, se a gente usar de qualquer jeito. Eu cuidei de uma pessoa que ama cristais, casa cheia de cristais. Só que assim, para proteger o meu filho, eu coloquei várias turmalinas negras ao redor da cama. Então, a criança não dorme bem. Aí eu falei, não, então a Thalissa vai colocar outra pedra. Vai colocar aquelas pedras de jardim, dolomita. Aquilo faz a pessoa ficar com sono. Ela baixa a frequência do cérebro, a pessoa dorme com mais facilidade. E o quarto, como ela gostava, cheio de ametistas. Aí eu falei, mas é muita ametista o tempo inteiro colar. Então, o que acontece? A pessoa começa a ficar ansiosa. É o contrário. A ametista vai gerar uma inquietação e atrapalha o sono. Então, ela tinha um monte de pedra. Ela só reorganizou no lugar certo. Por isso que se a gente souber o que cada uma faz e da maneira que ela foi composta, a gente já se organiza, sabe? A gente já sabe onde utilizar com mais segurança, né? E não vai sair comprando uma pedra só porque achou bonita e de pegar a pedra e colocar em cima da barriga, sabe? Isso aqui vai ser bom para mim, né? Paula do além. Deu 8 horas, aí eu só tô perguntando. Muito bem. Então. Do equilíbrio emocional. Acho que é a última pergunta. Pera lá, deixa eu ver qual é a pergunta. Qual a pedra que você acha que não pode faltar para manter o equilíbrio emocional? Olha, são muitas pedras para trabalhar o equilíbrio emocional. A ametista é uma das principais, que eu estou falando o quê? De centro, né? De ficar centrado. E uma outra pedra que é muito boa para isso é a amazonita. A amazonita é uma pedra incrível, assim, que a gente, só um pouco que a gente coloca, a gente se reorganiza, assim. Aquelas coisas mágicas mesmo, né? Que você fala, como é que pode? Eu sempre me surpreendo. Eu só trabalho com terapias quânticas, mas eu sempre me surpreendo como você traz um elemento, assim, né? Material, que eu tô olhando, só o que eu tô vendo, mas quanta coisa que aquilo altera em pouco tempo, assim. E equivale, às vezes, a alguém que chega para você e te diz alguma coisa que te põe no eixo de novo. Eu uso a amazonita, a gente tem um coração
de amazonita. Responde da Priscila e aí fala para ela de caixa no Instagram, tá? Pego, deixa eu ver. Eu não sei, eu vou achar a Priscila. É a última. Priscila Rico. Qual cristal? Qual que é pra pegar? Aqui. Essa daí. Essa? É. Ah, não, essa daqui não é o coração, mas é a amazonita. Essa é a nossa pedrinha que rola para lá e para cá. Eu tenho uma dela também que é em formato de coração um pouco maior. A gente usa um pouco, é limpa de sábado, né? A Pri perguntando, para tirar cansaço, esgotamento mental. Então, esses temas, que são temas que estão relacionados, assim, a estresse, a emocional, a parte mental mesmo, eles são muito legais porque muitas pedras fazem isso. E você vai vendo assim a sutileza de perceber em cada situação o que tem a ver. Por exemplo, meu esgotamento mental por quê? É porque eu trabalhei muito. Né? Se eu trabalhei muito, eu fiz muita coisa física. Então, eu preciso usar algum cristal que me leve para o meu relaxamento, que me leve para o céu, vamos dizer. Quando eu falo assim, céu, vocês entenderam? Então, a gente vai de novo para os cristais de quartzo branco, para ametista. Esses são os principais, tanto que, como eu disse, a minha colega achava assim, que ótimo, então eu vou pôr bastante ametistas ao redor da minha cama, porque aí eu vou relaxar desse esgotamento, né? Eu vou ficar, como se diz assim, eu vou tirar o meu cansaço. Quando é aquele cansaço que sobrecarregou, mas não é só mental, de ter trabalhado muito, que chega a ficar com o corpo doendo, dolorido, é o mental, mas que mexeu com o corpo já. Eu ainda uso a turmalina. Eu faço umas coisas malucas, assim, porque ela teria que ficar, quando a gente vai dormir, ela teria que ficar, quando a gente deita, ela teria que ficar no nosso pé. Então, eu já fiz desde maluquices de colocar uma pedrinha, como eu tô deitada, eu não vou pisar nela, sabe? Colocar na minha meia, eu ponho uma meia, ponho um L, ponho outra meia. Isso quando dá, né? Quando tá frio, assim, de colocar. Ou fazer como tratamento mesmo, porque aí um pouco que você fica, o seu corpo sai essa sensação de cansaço, né? Então, vocês vão perceber que as coisas que eu vou falar aqui, elas são coisas assim que eu já fiz, sabe? Eu gosto de experimentar. Então, eu fiquei até coloquei isso assim, meio como um lema assim, meio do coletivo, sabe? Você não acredita no que eu tô falando. Faz, assim. Você vai fazer, você vai ver como é que aquele cristal lida com você, como é que você reage com ele. Porque eles são seres. Então, a gente tem um diálogo também com esse ser. Como é que eu me comporto? Como é que eu me dou com esse cristal? A gente vai perceber por que a gente gosta tanto mais de um tipo de cristal do que de outro. Porque a gente tem uma ressonância de frequência. Tem aquela frequência. A gente atrai iguais. Então, por isso que algumas pessoas gostam muito, se sentem muito atraída por um determinado cristal, por determinada cor. Porque você está precisando. Você vai numa loja de cristal, só um te chama atenção. Qual que te chama atenção? Qual é a cor dele, quando ele te chama atenção? Isso tem a ver com o que você precisa. Isso é muito legal. Mas eu uso a turmalina quando chega a me dar dor, assim, quando eu estou cansada de chegar a ficar esgotada, assim. Eu sempre trabalho com a turmalina. Aqui eu falei para vocês que essa pedrinha aqui, tão inofensiva, a florita, ela é meio transparente. Essa pedrinha que você põe um pouquinho no peito, e aí até dispara. De uma pessoa que tem pressão alta usar um negócio desse aqui. Já imaginou? Quem tem pressão baixa é ótimo. Enfim, é isso. A Paula está aqui dizendo para mim, que é a minha assessora, que deu o tempo. Então, eu vou olhar o que eu não respondi, e aí eu respondo lá no Insta, tá bom? Se ficou de alguém aqui que eu não tenha respondido. Eu quero cumprir com essa coisa de terminar no horário, eu até já passei, para vocês se acostumarem que não vai alongar, sabe? Para ser mais certinha com o horário, para todo mundo poder assistir toda quinta-feira, tá bom? Eu vou falar aqui para vocês. Fala que da Angélica se responde no Instagram, que você vai abrir a caixa lá.
o pessoal perguntar mais se quiser. Tá, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, pode perguntar, depois eu explico lá no Instagram, tá bom? Se eu não respondia de alguém, eu vou olhar. E se a pessoa pensou agora uma dúvida e quiser perguntar, pode colocar ali, tá? Semana que vem, eu vou falar sobre as cores, o significado das cores. Vocês nunca mais vão olhar para a cor da mesma forma que vocês olhavam até hoje, porque as cores têm a ver com a nossa saúde e com a nossa frequência. Então, isso tem a ver com os cristais, tem a ver com os chakras. Quem não souber, eu vou dar uma ideia geral aqui. E também com os raios, que são as energias sutis que, quando chegam na Terra, se transformam em cor. Então, para vocês entenderem, tá bom? E é isso. Então, eu vou me despedindo de todos vocês. Muito obrigado para todo mundo que ficou até o final, viu? Tchau, gente.